E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, tá? E se você é inscrito aqui no canal, tá estranhando o conteúdo dessa aula, não estranhe, tá? Porque esse aqui é um conteúdo que eu dou, né, nos meus cursos presenciais, tá? Para quem não sabe, eu sou professor de instituição de ensino superior, né? Eu ministro a disciplina de histologia, tá? E a gente vai aqui usar o meu canal para que a gente possa repor umas aulas devido a essas quantidades de feriados, né, que vem aí prejudicando o nosso calendário, tá bom? Então, para a gente poder caminhar na nossa disciplina, a gente não ficar prejudicado, tá? Vou deixar aqui essas aulas gravadas para que a gente não venha, né, a perder nenhum conteúdo, tá certo? Então, se você quiser continuar com a gente, né, fique à vontade. E para aqueles que são meus alunos, né, eu vou deixar aqui gravado e vocês vão ter a vantagem aí, né, de assistir quantas vezes vocês quiserem o vídeo, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. E caso tenha, né, aí vocês podem entrar comigo em contato lá na faculdade ou mandar e-mail que vocês têm meus contatos, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o tecido epitelial, que é um dos primeiros tecidos que a gente estuda, né, pessoal, lá na histologia, tá certo? E a gente vai aqui falar um pouco das características gerais, tá? Só abrindo um parêntese, a gente vai deixar aqui alguns vídeos relacionados ao tecido epitelial, tá? Porque para não deixar um vídeo tão grande, tá certo? Então eu vou particionar aqui esse assunto em 4 outros vídeos, tá? E aí você vai poder otimizar melhor, né, o tempo e o local de estudo, né, de acordo com a dúvida que você tenha, fechado? Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais do tecido epitelial, tá? Então, nessa primeira parte, eu quero que vocês ponham bem na cabeça, tá certo, gente, que o tecido epitelial ele possui algumas funções específicas, tá certo? Principalmente, pessoal, a função de revestimento, tá certo? E de secreção, tá? Quando a gente fala revestimento, pessoal, a gente já coloca aqui em mente, tá certo? Ó, aqui o revestimento da pele, né? Ó. Então a gente tem essa condição, pessoal, de o tecido epitelial funcionar com essa situação, tá? Ó. E aqui, além disso, a gente tem, né, o tecido epitelial executando aí várias funções relacionadas à secreção, tá certo, gente? E aqui você pode observar, né? Aqui a gente tem a pele, tá certo? E aqui a gente tem, né, algumas gotículas de suor evidenciando aí a função secretora, tá certo? Aqui do tecido epitelial da pele, tá, gente? E tudo que entra, pessoal, tá? Ó, tudo que entra ou deixa o corpo, tudo que entra ou deixa o corpo necessariamente tem que se passar por epitélio, tá certo, gente? Tudo que deixa o corpo e que entra vai ter que passar por epitélio, beleza? Então aqui são duas funções relacionadas ao epitélio, tá, gente? E aí a gente ainda tem, né, ó, a possibilidade do epitélio executar a função aí, ó, relacionada à sensibilidade, né, ó. Quando a gente bota aí, né, o epitélio da língua, né, gente? O epitélio da língua é um epitélio aí que tem muitas capacidades de sensibilidades relacionadas a diferentes sabores, né? Ó. Então a gente tem papilas gustativas aqui no epitélio, tá certo, gente? No epitélio aqui da língua, tá? Ó, que faz com que a gente tenha aí várias sensações relacionadas, né, ao sabor, né, dos alimentos, fechado? Então mais outra função aí do epitélio para que a gente possa, né, ó, sedimentar bem essa condição e introduzir o assunto relacionado à função do epitélio, fechado? E aí, pessoal, uma coisa que você tem que ter em mente é que todo tipo de epitélio, tá certo? Ele possui uma característica básica, tá certo? E aí, na grande maioria das vezes, pessoal, as células dos epitélios, elas são poliédricas, tá certo? Elas chegam a ter muitas faces, tá certo? A própria célula, tá? Ó. Normalmente são justapostas com pouco material extracelular. E é exatamente isso que vai definir um tecido epitelial. É essa pouquíssima quantidade de tecido, tá certo, gente? Extracelular, de quantidade de material extracelular, tá? Ó. Então, pessoal, quando eu olho para essa imagem, eu quero que você identifique, ó, que essa região aqui, ó, é o epitélio
e daqui para baixo, gente, ó, é um outro tecido. Se você observar como essas células aqui, ó, elas estão organizadas, você já de cara já mata e vê que a organização celular desse tecido aqui mais superiormente é totalmente diferente, né, desse tecido aqui que está nessa região. Aqui nessa primeira situação aqui, ó, a gente vê um tecido com células mais justapostas, mais próximas umas das outras, né, ó, com vários aspectos nucleares, tá, ó. E aqui embaixo não, aqui a gente já vê uma outra estrutura de tecido, tá, ó. Aqui a gente já observa que as células estão mais esparsas, tá, não estão justapostas, tá certo? Aqui essa região aqui, ó, assemelha-se a um vaso sanguíneo, tá certo? E aí, pessoal, quando eu falo de que a célula do tecido epitelial possui polos e superfícies, tá certo? Estou relacionando, na verdade, tá certo? Aquelas células que estão, né, ó, na luz de tubos, como por exemplo, aquelas células que estão na luz do tubo do trato gastrointestinal, tá certo? Normalmente esse tipo de célula, ele possui um polo basal, tá certo? Que é esse polo aqui, ó, tá, ó. Tem uma superfície livre, certo? E tem as superfícies laterais, fechado? Então, normalmente essas células do tecido epitelial, principalmente a célula do tecido epitelial que fica à luz de tubos, tá? Ela possui esses polos, tá bom, gente? Uma outra coisa muito importante, tá? Acabei de dizer que as células do tecido epitelial possuem aí uma proximidade muito grande, né? Uma justaposição, né? E o que deve-se, né, professor, a essa proximidade dessas células, essa adesão, essa proximidade tão grande, né? Ó? E essa situação, gente, só acontece porque a gente tem entre essas células, tá certo, gente? Algumas situações que permitem que elas fiquem dessa forma, tá? Ó, e normalmente são as junções intercomunicantes, tá, gente? São as junções intercomunicantes, que aqui a gente vai ver algumas delas, tá? Ó, aqui, pessoal, nesse tecido epitelial, tá certo? Como você pode observar, os núcleos eles se apresentam de várias formas, ó. Nessa região mais próximo do tecido conjuntivo, que é esse tecido que está mais aqui abaixo, tal, ele tem um aspecto mais globoso, né? Ó, um aspecto mais redondo, diferente do aspecto nuclear desse tipo de célula aqui, ó. Tá certo? E aí, gente, quando a gente vai observar essas células, dificilmente a gente vai conseguir observar os limites celulares, tá certo? Então a gente dificilmente vai ver membrana celular. O que a gente vai observar vai ser aí os núcleos, tá? E esses núcleos vão sugerir o tipo e o formato daquela célula, tá certo? A gente vai entender isso mais um pouco para frente, tá bom? Uma outra característica fundamental, tá certo, gente, do tecido epitelial é que eles estão apoiados em tecido conjuntivo, necessariamente, tá certo, gente, ó. E o tecido epitelial, outra característica também, ó, do tecido epitelial, ele é avascular. Então, pessoal, o tecido epitelial, ele sendo avascular, a gente tem algumas limitações em termos de nutrição para esse epitélio, uma vez que a gente sabe que a nutrição é cargo e responsabilidade dos vasos sanguíneos, né, gente? E aí, ó, você vai fazer uma pergunta, né, ó? Professor, se o tecido epitelial é avascular, como que eu obtenho a nutrição dessas células? E aí a resposta é bem simples, tá? Ó, como o tecido epitelial ele é apoiado em tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo normalmente possuem vasos sanguíneos, tá certo, gente? Ó, os nutrientes, eles advêm daqui do tecido conjuntivo e por difusão, eles penetram nessas células do tecido epitelial, tá certo? Ó, então, gente, é muito tranquilo a gente responder essa questão, tá certo? E isso pode cair na sua prova. Então, muita atenção a isso, tá? Ó, então, vamos seguindo aqui, gente, ó. Como eu falei para vocês, né, o tecido epitelial, ele tem um certo tamanho, uma certa disposição, tá? Ó. E aí, gente, ó, a gente tem uma divisão, tá certo? Ó, entre
o tecido epitelial e o tecido conjuntivo imediatamente abaixo do tecido epitelial, tá? E essa divisão, gente, ela é representada pela membrana basal, tá certo, gente? Pela membrana basal. A membrana basal, gente, é uma camada acelular, tá? Que é formado basicamente por proteínas, tá certo? Ó, como a proteína colagênica do tipo 1, tipo 6, tipo 7, tipo 8, a laminina, a intactina, tá certo, gente? Os proteoglicanas, tá? Ó. Então, é uma camada acelular que possui uma função muito importante, tá certo? Para a manutenção do tecido epitelial. Tá? E aí, pessoal, quero que você olhe bem essa figura, tá? E você observe aqui no esquema. Primeiro, antes de mais nada, eu quero que você observe aqui essa lâmina. Aqui você nunca vai conseguir identificar, gente, numa coloração de hematoxilina e eosina, que é a coloração em que essa lâmina aqui que você está vendo, tá? Está se apresentando, tá bom? Você não vai ver aqui a membrana, a lâmina basal e a membrana basal, tá? Aqui você não vai conseguir distinguir, ao menos que a gente faça, né, uma coloração específica para essa região, tá? E aqui eu trouxe esse esquema para que você possa observar que é uma camada celular, a membrana basal é uma camada celular. Mas aqui eu estou trazendo também com um outro objetivo, tá? Existem alguns autores, pessoal, que denominam essa região, tá, como lâmina basal também, tá certo? E aí ele chama a lâmina basal e a membrana basal, tá certo? Como a mesma coisa, tá? Outros autores não, eles distinguem membrana basal de lâmina basal, tá? Então esses autores que fazem a distinção de lâmina basal e membrana basal, eles afirmam que a lâmina basal, gente, ela é constituída por duas pequenas porções, tá? A lâmina lúcida e a lâmina densa, tá certo? Em que cada lâmina dessa vai ter uma organização de proteínas diferente, né? Aqui a lâmina lúcida você pode observar que aqui a gente vai ter uma camada de proteoglicana que ela vai ter pequenas ramificações, tá certo? No sentido aqui, ó, no sentido do tecido conjuntivo, tá? E a lâmina densa a gente vai ter aqui outras fibras, tá certo, gente? Colagênicas, ó, tá certo? No sentido paralelo ao polo basal da célula. E aqui essa região é chamada de lâmina densa. E o conjunto da lâmina lúcida com a lâmina densa, gente, é chamado de lâmina basal, tá? Isso são para aqueles autores que diferenciam lâmina basal de membrana basal. Mas lembrando que existem autores que dizem que é tudo igual, tá certo? E aí eles consideram tudo isso aqui como membrana basal. E não faz essa distinção aí. Fechado? Só para não criar confusão na cabeça de vocês, tá? Então, gente, vamos seguindo, que a gente precisa falar também da função dessa membrana basal, né, barra lâmina basal, tá certo? Que essas funções são fundamentais para a manutenção do tecido epitelial, tá certo, gente? Então, essa membrana basal, lâmina basal, ela vai ter a função de aderir o epitélio ao tecido conjuntivo, tá certo? Além de executar a filtragem de moléculas, tá? Essas filtragens de moléculas que são direcionadas do tecido conjuntivo para o próprio tecido epitelial, tá? E ela regula a proliferação e diferenciação celular, tá certo, gente? Uma vez que a proliferação e diferenciação celular acontece através de mecanismos de sinalização entre essas células dos tecidos conjuntivos e epiteliais, tá? Bem como aí, né, essa porção aqui do tecido epitelial, que é a camada basal, né, que tem aí as suas células proliferativas, né, ó. A membrana basal vai poder meio que filtrar, né, esses mecanismos de sinalização e vai permitir aí uma regulação mais eficiente desse processo de diferenciação celular. Beleza, gente? Então isso aqui, né, se cair na prova, vai ser bem facinho para poder responder, né? Então vamos seguindo aqui. Quando a gente fala, né, gente, que o tecido epitelial ele é apoiado por tecido conjuntivo, a gente precisa ter em mente que esse tecido conjuntivo ele recebe nomes específicos de acordo com o epitélio que fica logo imediatamente acima dele. Tá? Por exemplo, a superfície externa do corpo, né? A gente tem que o tecido conjuntivo que fica subjacente a esse epitélio, né, é chamado de derme. E o próprio epitélio é chamado de epiderme.
tá? E aí a gente tem o conjunto dos dois, né? Ó, a gente tem a pele, tá certo? E aí, pessoal, ó, esses epitélios de revestimento, né, que recobrem a cavidade e continuidade com o meio externo, como o tubo digestório, por exemplo, né, ó, as vias respiratórias, urinárias e genitais, o epitélio, pessoal, imediatamente abaixo vai ter o tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele vai ser chamado de lâmina própria, né, ó. E aí, devido a essa condição de ter o epitélio nessa região com esse tecido conjuntivo chamado de lâmina própria, a gente vai ter aí as mucosas, né? Como por exemplo a mucosa bucal. Tá, ó. A gente tem as cavidades celômicas, né? Como por exemplo o peritônio, pericárdio, a pleura, né, gente? Aí o tecido conjuntivo que fica imediatamente abaixo a esse tecido epitelial é chamado de camada submesotelial, tá, ó. E aí o epitélio é chamado de mesotélio e a gente tem a serosa, tá certo? E aí a gente tem, por fim, né, gente, o epitélio de revestimento que está lá nas cavidades cardiovasculares, né, em que o tecido conjuntivo subjacente, né, ó, a gente chama de camada subendotelial, tá certo? E aí a gente tem o epitélio chamado de endotélio, tá, ó? E aí a gente tem lá para os vasos sanguíneos, a gente tem, né, ó, a camada íntima, tá, ó? E lá no coração o endocárdio. Beleza, gente? Tranquilo? Que é a junção, né, do epitélio mais o tecido conjuntivo. É só, gente, para a gente poder começar a se adaptar com essas nomenclaturas, tá certo? Para não gerar confusão, tá? Ó, é basicamente a mesma coisa, epitélio e tecido conjuntivo, né? Que aquele tecido é formado. E aí, quando eles são localizados em regiões diferentes, eles recebem nomes diferentes. Beleza, gente? Tranquilo? Então aqui a gente vai mostrar agora em uma outra coloração, tá certo, gente? Diferente da hematoxilina e eosina, tá? Ó, evidenciando aqui aquela região de membrana basal. Olha, observem aqui essas setas, tá certo, gente? Ó, e observem aqui a membrana basal separando, né, ó, o epitélio do tecido conjuntivo. Aqui, pessoal, se eu tenho uma lâmina própria e que eu estou falando aqui no tecido conjuntivo, né, ó, estou falando de uma mucosa, tá? Ó. Então eu tenho um epitélio nessa região mais superior. Você observe que as células epiteliais estão bem justapostas, né? Ó. A gente não vê vaso sanguíneo, tá? Ó. E aqui a gente vê logo imediatamente abaixo um tecido diferente, né? Ó. E aqui é um tecido que tem uma característica de ter muito material extracelular entre suas células, né? Ó. E é exatamente isso aqui que a gente vai ter como característica o tecido conjuntivo, que a gente vai ver em uma outra aula, tá? Ó. E além disso a gente consegue ver vasos sanguíneos, tá certo, gente? Nessa região, que é característica do tecido conjuntivo. E entre os dois a gente vê essa camada, né? Ó, aqui da membrana basal. Fechado, gente? Com as funções que a gente já viu, né? Ó, aqui uma outra lâmina mostrando, evidenciando para vocês, né? Aqui a membrana basal está bem delimitando aqui, né? Essa região do epitélio com o tecido conjuntivo logo imediatamente abaixo. Tranquilo, gente? Lembrando que isso aqui não é uma coloração de uma lâmina em hematoxilina eosina, tá? Ó. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente exemplificar, né? Aqui a visualização de uma membrana basal, tá? Ó. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, tá certo? Os links das próximas aulas, tá? Ó. E se você não é meu aluno nas aulas presenciais, mas está aqui, gostou da aula, se inscreve aí no canal, tá certo? Ativa o sininho de notificação e acompanha as outras aulas, fechado? Um abraço, pessoal, e até a próxima.